Boa noite, jovens adolescentes, tudo bem? Que a paz seja com todos. Queridos, estamos aqui, né, nessa noite para dar continuidade à nossa aula online da Escola Bíblica Quadrangular. Lembrando que estamos estudando, né, a primeira carta dos Coríntios. Iniciamos semana passada o capítulo 9, do 1 ao 18, e hoje vamos dar continuidade. Mas antes de iniciar o estudo, eu quero orar com vocês e pedir a bênção de Deus para essa aula, ok? Vamos orar então. Pai, muito obrigado a Deus por estar na tua presença, por ter essa oportunidade de anunciar o teu evangelho a todo jovem adolescente que está vendo e ouvindo essa palavra. Eu peço, amado, que através desse estudo possamos não ser somente ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra, e que tu fala que, Senhor, possa estar gravado na tábua do nosso coração e possamos botar em prática, Deus. Então peço, Senhor, esteja conosco nessa noite, nessa aula, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Então, queridos, como eu disse, semana passada a gente iniciou o capítulo 9, né? Para a gente ter um pouquinho, pegar o fio da meada, né? Do versículo 1 ao 18, ali Paulo se defende de duas supostas acusações, né? A primeira é em relação a ser um apóstolo. Muitos duvidavam de realmente ser apóstolo ou não, porque não tinha andado com Cristo, né? Principalmente os judeus falavam assim, mas como que Paulo pode ser apóstolo e não andou com Cristo? Realmente, Paulo não andou com Cristo, mas ele teve encontro real com Cristo quando ele fez aquela viagem a Damasco, né? E missão, né? Missão de matar os cristãos, né? Mas ele foi resgatado ali por Cristo e se converteu, e daí em diante ele começou a anunciar a palavra de Deus como um apóstolo de Deus, né? E depois, ali, seguindo os versículos, Paulo aí defende a questão de todo ministro, né, que vive da palavra de Deus tem o direito, né, de pregar o evangelho, né? Por que ele defende isso? Muitos ali achavam que Paulo pregava o evangelho por causa desse sustento, mas Paulo não, ele anunciava o evangelho de graça, ele anunciava o evangelho com amor, porque ele amava o que ele fazia, né? Mas ele defende aqueles que vivem do evangelho, aqueles que ministram a palavra de Deus e vivem da obra de Deus, tem sim o direito de receber um sustento, né? Então ele defende, né, que o direito dessas pessoas, mas ele fala que ele não usou desse direito, pelo contrário, ele pregava com amor, ele pregava porque ele tinha o dever de anunciar o evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas, não importa se receber algum benefício, algum prêmio, alguma recompensa, não importa, ele queria sim anunciar o evangelho. A certeza disso está aqui no versículo 16 até o 18 do capítulo 9, vamos ler, versículo 16 ao 18, diz assim: eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. E nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o evangelho sem cobrar nada e sem exigir o direito que tem como pregador do evangelho. Ou seja, então ele pegava o evangelho com amor, porque independente de receber ou não pagamento, ele ficava satisfeito das pessoas aceitar Cristo através do evangelho que é anunciado através da vida dele. Então ele sempre pegava com amor e não pensando em dinheiro e pensando em recompensas financeiramente. Ok? Então é isso que a gente tinha estudado na passada. Agora vamos dar continuidade. Eu quero dividir esse versículo 19 até o 27 em duas partes. Primeiro vamos ler do 19 ao 13, ao 23, tá? Diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 19 ao 23. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número de pessoas possíveis. Ao qual, quando trabalho entre os judeus, vivo como um judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas, quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei, para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando eu estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. E assim me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar algumas pessoas. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas
bênçãos. Ou seja, aqui no versículo 9, versículo 19 até o 23, Paulo ele fala das suas estratégias para anunciar o evangelho. Ele usava várias estratégias. Por exemplo, aqui fala que às vezes se fazia como escravo para anunciar aquelas pessoas que eram escrava, né? Escravo do pecado, escravo, né? Das coisas do mundo. Então ele se fazia como se fosse escravo também para anunciar, ó, eu fui liberto, você também pode ser liberto também dessa escravidão. Aí, com os judeus, ele agia como um judeu, né? Conhecedor da lei de Moisés, ele agia dessa maneira para alcançar os judeus. E os não-judeus, ele agia como aquele que não conhecia a lei de Moisés. Não que ele não obedecia, mas ele não baseava a sua pregação na lei de Moisés, e sim, né, aquelas pessoas que não conheciam a Cristo, que eram os gentios, né? Então ele agia de várias formas para anunciar o evangelho. O que possamos aprender um pouquinho com isso? Que devemos agir como Paulo agiu no passado. Pregar o evangelho a toda criatura. Não somente para as pessoas que nos conhecem, nosso vizinho, nossos parentes, não. Para todas as pessoas. Até aquelas pessoas que são doutores, até as pessoas que não tenham muito conhecimento da palavra de Deus, né? Não tem muito conhecimento. Então devemos agir de acordo, né, que a pessoa está ouvindo a palavra de Deus. Agir como? Montando estratégias, né, para as pessoas entenderem o propósito da palavra, que é anunciar a mensagem da cruz. E Paulo agia assim. E nós devemos agir dessa maneira. Olha o que está escrito lá em Marcos 16:15. Vamos lá rapidinho. Marcos 16:15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Diz assim. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem diz isso? Jesus aos discípulos, dizendo: ó, pregue o evangelho a toda criatura. Não importa quem são as pessoas, importa que elas ouvem o evangelho da cruz, o evangelho da palavra de Deus, ok? De que maneira devemos, né? Como devemos e de que maneira devemos anunciar esse evangelho? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: Porque Cristo me enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria das palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Ou seja, aqui fala assim, Paulo, ó, Deus me enviou para anunciar a palavra, não com as minhas próprias sabedoria, mas com a sabedoria de Deus, que a mensagem da cruz não seja em vão, ou seja, anunciar a mensagem da cruz, que Jesus veio, morreu por nós, para nos salvar e nos livrar de todo o pecado, da morte espiritual e nos levar à vida eterna. Essa é a mensagem da cruz que devemos anunciar, não a mensagem do nosso próprio eu, nossa própria sabedoria. Essa é a maneira que devemos anunciar. E para isso precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, né? Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Ou seja, aqui em Timóteo, Paulo fala assim, ó, procura ser um obreiro, um cristão, né, aprovado por Cristo, ou seja, que esteja de acordo com a vontade de Deus, que obedeça a palavra de Deus e que maneja bem, ou seja, que tenha conhecimento da palavra de Deus, para anunciar, né, aquilo que Deus quer que a gente anuncia, que é a mensagem da cruz. Infelizmente, tem muitas pessoas hoje que anunciam o evangelho de qualquer maneira, o evangelho que não é a palavra de Deus, são os falsos profetas. Mas para isso, né, para a gente escapar desses falsos profetas, precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus, né, e anunciar a verdadeira palavra. É isso que Paulo fazia, né, e fazia com estratégias diferentes para cada tipo de pessoas que ele encontrava no caminho. E devemos fazer o mesmo, anunciar o evangelho a toda criatura, com a sabedoria de Deus e ter o conhecimento, né, suficiente da palavra para anunciar, para não falar besteira, e sim falar a verdade de que é a palavra de Deus. Então é isso que Paulo nos ensina no versículo 19 até 23, a estratégia de anunciar o evangelho, né? E eu acrescentei aqui que devemos anunciar o evangelho com a sabedoria do alto, tendo conhecimento da palavra de Deus,
né? E anunciar para todas as pessoas possíveis que a gente puder, né? Qual a estratégia hoje que podemos usar nos dias de hoje? É a internet, é o WhatsApp, né? As lives que tá tendo aí nessa quarentena. Essa é uma estratégia que devemos usar para anunciar o Evangelho. Por que não fazer, né? Fica a dica aí, beleza? Vamos lá então, dar continuidade agora. Do versículo 24 ao versículo 27. Aqui Paulo, ele considera a nossa vida como como um atleta cristão. Ou seja, considera a nossa vida cristã como fosse um atleta que compete, um atleta que participa de competições. Ele traz para nossas vidas de hoje, né, que a nossa vida cristã é como se fosse uma competição, que nosso alvo é Cristo, mas para isso vamos ter muitos obstáculos, devemos, né, nos fortalecer, ok? Acompanhe comigo a leitura aqui, em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 até o versículo 27, diz assim: vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomam parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corra de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta que está treinado aguenta os exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, eu corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente e obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado os outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado por ela, ou seja, reprovado. Aqui Paulo ele compara a nossa vida, como disse, como um atleta. Ele fala que a nossa vida cristã é como se fosse uma competição. Devemos sempre correr, como fosse participar de uma maratona, por exemplo. Para isso, ele fala assim, ó, no versículo, eu dividi esses versículos em 4 pontos importantes. Primeiro, devemos ser um atleta e não amador. No versículo 24, ele fala assim, ó, todos participam de uma corrida, mas somente um chega até o final para ganhar o prêmio. Ou seja, nós temos que ser essa pessoa que chega até o final para ganhar o prêmio. Ser um atleta de verdade. Não são os amadores, né? Que participam por participar. Que, vou lá na corrida só para correr. Não. Nossa vida cristã não tem que ser assim, vou ser cristão por ser. Não. Devemos ser cristão com o objetivo de chegar até o final, que é o céu. Chegar até o final, que é buscar a nossa vitória, né? Aí, nisso, Paulo, ele compara a nossa vida como um atleta. Ele fala assim, ó, não seja um amador, e sim seja aquele cara que vai chegar até o final. Primeiro ponto, devemos chegar até o final. Então tem que ser um atleta e não um amador. Segundo ponto interessante, no verso 25, ele fala o seguinte, que todo atleta tem que fazer exercício. Ou seja, todo atleta tem que se preparar para isso. E qual é o nosso exercício hoje, nos dias de hoje? É a palavra de Deus, é a oração, é o jejum. Porque, queridos, a nossa corrida é longa, nossa maratona até o céu é longa. E nessa maratona vai ter obstáculos, às vezes vai ficar muito quente, às vezes vai ficar muito frio, vai ter vários impedimentos que vêm nos atrapalhar de chegar até o final. E para isso, precisamos nos fortalecer. Um corredor hoje chegar até o final da maratona, ele tem que fazer exercício, musculação, né, se preparar para isso. Para nós hoje cristãos, nossa vida cristã, devemos fazer musculação através da palavra de Deus, nos fortalecer através da oração, do jejum, para que quando chegar os obstáculos, possamos vencer e chegar até o final, ok? Terceiro ponto, antes de ir para o terceiro ponto, olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, é interessante isso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz assim, ó. Vou ler na linguagem de hoje. É bem interessante esse versículo. 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos lá. Versículo 5. Olha diz assim, ó. O atleta que toma parte de uma corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Ou seja, quais são as regras? Atleta que chega até o final, aqui que recebe, que respeita as regras, ou seja, que segue de acordo com as regras da palavra de Deus. O cristão que chega até o final com a sua vitória, ele só vai chegar se seguir de acordo com a instrução da palavra de Deus. Então é essa disciplina que Paulo fala, ó,
Seja disciplinado na sua caminhada, porque aquele que é disciplinado chega até o final. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é, o atleta ele precisa ter um alvo. Qual o seu alvo hoje? O alvo de Paulo ali na época é o que? Pregar o evangelho a toda criatura. Porque para quando ele chegar até o final, ele falar: Deus, ó, tá aqui as minhas obras, tá aqui tudo que eu fiz para anunciar o evangelho. Nosso alvo, qual é o nosso alvo hoje? No mundo espiritual, nosso alvo principal é chegar ao céu. E no mundo material? Todo mundo tem sonho, todo mundo tem um projeto, não tem? Nós precisamos ter um alvo, olhar para frente, não olhar para baixo. Olha que interessante, quando eu pratico corrida de rua, né? Às vezes eu participo de competições, né? Às vezes eu corro na lagoa. Quando eu começo a correr e olhar para baixo, é como se eu tivesse, o meu corpo começa a reagir ao contrário. É como eu aumentasse o meu cansaço, porque eu estou olhando no chão e eu não vejo a linha de chegada. E começo a olhar e falo: nossa, vai acabar, quando vai acabar? Quando vai chegar até o final? Quando eu olhando para baixo. Mas quando olhamos para frente, com um alvo, um objetivo de olhar a linha de chegada, não importa o que está na frente, não importa o que está do lado, importa que a gente foca no alvo e vai até o final. E nisso, parece que nos fortalece de uma tal forma que nossas pernas começam a ficar mais fortes e começamos a correr até um pouco mais rápido até chegar na linha de chegada. Na vida cristã é a mesma coisa. Quando nós começamos a olhar para um lado, olhar para baixo, para trás, para as situações, para as aflições, para os problemas que nossa vida às vezes nós temos, nós começamos a perder o ritmo de corrida, perder o ritmo da maratona. E isso começamos a ficar para trás a ponto até de parar de correr. Mas quando o nosso alvo é Cristo, independente da situação que estamos passando, nós começamos a aumentar a nossa força de uma tal maneira que chegamos até o final. Então, para isso, precisamos de um alvo. Qual o seu alvo hoje, jovem? Qual o seu alvo hoje, adolescente, na vida cristã? Pense nisso. Olha o que diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Vamos lá? Filipenses capítulo 3, versículo 14. Diz assim, ó: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha um alvo, independente da situação que ia passar, independente do que ele ia enfrentar, ele tinha um alvo, que era Cristo. E nós devemos ter um alvo para chegar à linha de chegada. E o quarto ponto, né, para te encerrar essa aula, que é muito interessante, está lá no versículo 27. Diz assim: eu trato meu corpo duramente e obrigo completamente e obrigo a ser completamente controlado para que depois de ter chamado os outros para entrar na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Sabe qual a maior dificuldade de um atleta hoje, de um corredor, né, de um maratonista? Ele tem um inimigo muito forte às vezes. Se ele não se preparar, se ele não ficar esperto, esse inimigo derrota ele na corrida. Sabe qual que é o inimigo? O seu próprio eu, o seu corpo. Hoje um atleta de corrida, de competição, ele tem que sempre preparar o seu corpo para aguentar as pressões, né? Para aguentar ter uma resistência forte para chegar até o final. Se aquele corpo não tiver resistência suficiente, aquele corpo não tiver fortalecido, ele começa a parar, a ponto da pessoa desistir de correr ou até se machucar. Na vida cristã, não é diferente. Se nós começamos a dar lado à nossa carne, dar lado ao nosso eu e parar de fortalecer o nosso espírito, nós vamos parar no meio do caminho, a ponto de não chegar até o final. E Paulo ele fala aqui, que é muito interessante, ó: eu trato meu corpo duramente, ou seja, eu maltrato meu corpo, eu maltrato a minha carne duramente, para saber que eu preciso chegar até o final. Ou seja, ele maltrata a carne e fortalece o espírito através da palavra, através da oração, porque ele sabe que tem um alvo, que ele sabe que tem um objetivo. E para isso, ele fortalece o seu espírito, porque somente o espírito vai dar força ao corpo para chegar até o final. Para isso, ele busca a palavra de Deus, ele alimenta a sua alma, alimenta o seu espírito. Como? Lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, se fortalecendo. Olha o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Para a gente encerrar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim, ó: combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aqui Paulo fala assim, ó, combati um bom combate, guardei a minha fé, ou seja, fortaleci meu espírito e cheguei até o final. Ou seja, o que podemos aprender nesses versículos? Primeiro, que devemos anunciar o evangelho a toda criatura, não importa quais são as pessoas, anunciar com sabedoria do alto, com conhecimento da palavra de Deus, para não falar besteira. Depois ele fala o seguinte, ó, a sua vida é como se fosse uma corrida. Para isso, você tem um alvo, um objetivo. E qual é o seu objetivo hoje, jovem? Talvez o objetivo hoje, além de ser o céu, que tem que ser o principal, é uma faculdade, é um trabalho compensador, é algo que você precisa muito. Mas para isso, você precisa ter um alvo. É um trabalho? Você está olhando para isso? Você está buscando para isso? Ah, eu quero ter um bom carro, quero ter um bom emprego. Você está orando, está buscando, está botando a mão de Deus, está fazendo exercício para chegar até o final? Primeiro tem que ter um alvo. E o alvo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E para isso, você precisa buscar o conhecimento da palavra de Deus. Por isso que eu falo para vocês, busca a palavra de Deus. Comece a estudar a Bíblia, comece a se alimentar, para que você possa ter força para chegar até o final da caminhada cristã, ok? Essa é a aula de hoje. Estendi um pouquinho, mas só para vocês entenderem que esses versículos falam grandemente no meu coração e eu quero que fale grandemente no coração de vocês também, tá? Que vocês tenham uma boa semana e qualquer dúvida, qualquer sugestão ou qualquer comentário, comente lá na aula hoje, lá das 8 às 9 lá no WhatsApp. Estamos lá para te ouvir, para te orientar e também para receber perguntas, ok? Deus abençoe vocês e boa noite.